Fala galera, seja bem-vindo ao canal Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 1º de agosto, ontem a gente falou um pouco do fechamento do mês, do gráfico mensal ali, inclusive ontem à noite também a gente falou sobre DeFi. E hoje, como tradição, a gente vai falar de altcoins, mas especificamente quero falar sobre Curve. A gente sabe que teve um hack dentro do protocolo, a gente viu o ativo caindo bastante e eu vou mostrar para vocês qual que é o meu comportamento nesse momento, porque eu sou uma das pessoas que decidiu operar esse ativo por conta dessa movimentação que a gente teve, beleza? Então a gente vai comentar sobre a Curve e vou mostrar para vocês operações abertas. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, então bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, quando a gente olha para a Curve aqui, exatamente no Price Action, antes da gente falar do Price Action Curve, só vou mostrar para vocês exatamente a operação que eu abri na data de ontem, tá? Ontem eu fiz uma compra de Curve, eu comprei então quase 1.800 CRV ali, isso daí dá aproximadamente $1.000, tá? E eu fiz essa compra exatamente na data de ontem aqui, dia 31/7, ali por volta das 6 da tarde ali, quase no finalzinho do dia já. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz essa operação. Eu cheguei a postar isso daqui dentro da comunidade on-chain na data de ontem, tá? E o que eu cheguei a comentar lá é que a gente teve um hack de 19 milhões dentro do protocolo, tá? Só que quando eu olho para o valor que a gente tem dentro da Curve, a gente tem quase 2 bilhões de dólares ali. Para mim, os 19 milhões foi algo pouco, tá? Não interpretei como um grande hack. E depois de eu ter analisado, ter entendido tudo o que aconteceu com o protocolo, eu entendi que a gente tinha mais FUD no mercado, né? Eu cheguei a comentar aqui dentro da comunidade on-chain que a gente teve um panic sell um pouco desnecessário. Eu entendo que sim, o hack foi algo não muito bom, né? Algo que o protocolo tinha uma falha ali, foi explorada essa falha. Não quero falar exatamente sobre isso. Aqui no YouTube já tá cheio de vídeos falando sobre esse hack que a gente teve, como que funcionou, como que foi isso, tudo aí. Não é sobre isso que eu quero falar, não. É que eu sempre comento com vocês que eu tenho um padrão comportamental. E esse meu padrão comportamental dentro do mercado financeiro é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Isso daí foi a única coisa que eu consegui aprender com o Warren Buffett e a única coisa que eu concordo com ele. Porque eu não concordo com o método dele de investimentos hoje em dia. Para o passado, beleza, foi um ótimo método, mas hoje em dia eu não concordo muito com o método dele, mas eu adoro essa frase dele. E por conta desse padrão comportamental que eu tenho compra ao som dos canhões, veja só, eu efetuei essa compra de $1.000 e postei lá dentro da comunidade on-chain. Por que eu fiz essa compra de $1.000 na data de hoje, sabendo que o protocolo estava sendo hackeado, tá? E a gente tinha um token do protocolo simplesmente caindo. Já comentei com vocês que uma empresa não necessariamente tem o seu valor intrínseco ao seu token. O token é uma coisa, a empresa é outra. Mas a gente vai entender por que eu fiz essa compra. Bom, primeiro ponto, analisando na data de ontem, saca só nessa realização de prejuízo que nós tivemos dentro de Curve ontem. A gente teve 82 milhões de dólares sendo realizados em prejuízo. Se a gente olhar para um passado recente aqui de Curve, a gente vai ver que tivemos também uma realização de prejuízo nesse patamar. 90 milhões de dólares sendo realizados em prejuízo em novembro de 2022. E reparem que sempre que a gente tem altas realizações de prejuízo, a gente está em região de fundo. O mercado ele vai simplesmente consolidar dentro daquela região, ele vai simplesmente reverter em breve. Esse daqui é um padrão da análise on-chain, tá? A análise on-chain é uma maneira que a gente tem de analisar o comportamento humano. E esse padrão, quando as pessoas realizam altos prejuízos,
significa que a gente entrou dentro de um panic sell. Quando nós estamos dentro de um panic sell, as pessoas vendem sem pensar. E é uma pessoa atrás da outra. Por isso que a gente começa a ter esses grandes volumes de realização de prejuízo. Nesse momento do panic sell, significa que o medo, o sentimento medo nos investidores daquele ativo foi instalado. Simplesmente as pessoas nesse momento vão estar com medo. E quando a gente tem as pessoas com medo, elas vão agir, elas vão vender, elas vão realizar prejuízo. Só que o que muita gente não percebe, né, obviamente, porque essas pessoas não fazem análise on-chain, é que depois desse panic sell, depois que esse medo está no mercado, está espalhado pelo mercado, está espalhado pelos investidores daquele protocolo, a gente não tem mais quem vender. Exatamente nesses momentos, a gente encontra regiões de fundos dos ativos, porque todo mundo vendeu, não tem mais quem vender, não tem um cenário pior do que todo mundo que está investido no ativo saber que o ativo foi hackeado. Não tem nada pior do que isso. Todo mundo vai tentar se proteger exatamente depois do fato ter acontecido. Então, quando a gente olha para esse padrão comportamental de realização de prejuízo, a gente entende que esse padrão comportamental aqui, geralmente, ele é exaustão de ponta vendedora. Bom, eu não uso um único indicador, né? Eu falo para vocês que não tem indicador bala de prata. A gente faz uma análise para a gente tomar uma decisão. Então, o primeiro ponto foi ontem ter visto essa mega realização de prejuízo que a gente teve dentro do ativo. Outro ponto que a gente teve também é que se eu olho o volume de negociação de Curve na data de ontem, um volume bizarro, cara. Olha o volume que nós tivemos em negociação desse ativo. Se eu puxar aqui um pouco mais para trás... Desculpa aí, galera. Desculpa aí para quem tava com fone de ouvido. Vou mutar esse espirro, tá? Para vocês não tomarem uma aí no ouvido. Mas olha só, o volume de negociação que nós tivemos foi um volume extremamente alto. Um volume alto também nós tivemos lá no passado, quando a gente teve também aquela alta realização de prejuízo em novembro, quando a FTX estava quebrando. Ver esses altos volumes de negociação, quando a gente está caindo, a gente tem também exaustão de vendas. Quando a gente está subindo, a gente tem exaustão de compra. Isso daqui mostra que muita gente transacionou o seu ativo ontem. E lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Então esse volume gigantesco aqui não é necessariamente só um volume de vendedor. É um volume de comprador também. Do mesmo jeito que tinha muita gente em panic sell, tinha muita gente também olhando para compras, beleza? Então a gente vê um aumento de volume. Quando eu olho para as menções nas redes sociais sobre a Curve, a gente teve um aumento muito alto também na data de ontem, exatamente, na data de ontem não, né, nos últimos 3 dias, né, isso daí aconteceu há 2 dias, o hack, então a gente está vendo aí um aumento de volume nos últimos dias. Veja que o aumento de volume de menções foi muito alto também. Quando a gente tem movimentos eufóricos, veja só, em topo, a gente sempre tem bastante comentários sobre o ativo quando a gente está simplesmente nessas regiões de topo. E quando a gente está dentro das regiões de fundo, a gente também vê altas menções. Ou seja, tive mais um indicador de que ontem a gente estava no meio ali de uma agitação, onde muitas pessoas estão falando daquele ativo. E se eu olhar para o MVRV intradiário de 30 dias de Curve, eu vou ver que ele estava na sua mínima, exatamente aonde a gente constituiu os fundos em gráficos mais extensos, né, gráficos diários, como os fundos periódicos também, fundos ali no meio do caminho. Quando a gente tem um ativo se movimentando, ele vai andar em ondas, então ele simplesmente cai, faz pullbacks, cai, faz pullbacks, sobe, faz pullbacks, né, sobe, faz pullbacks. E a gente vê que essa região é a região mínima do MVRV intradiário de 30 dias. Pensando em tudo isso, analisando todos esses dados on-chain aqui para entender como eu poderia tomar uma decisão, eu parto para o Price Action. Primeiro eu analiso os dados on-chain, entendo como que está o comportamento daquilo, porque nos dados on-chain eu estou vendo e analisando o comportamento dos investidores. No Price Action, eu estou usando uma teoria do comportamento
dos investidores. Primeira coisa que eu faço, então, é saber qual que é esse real comportamento. E aí, eu parto por Price Action para entender em que região nós estamos. Olha só, a gente tinha exatamente uma região aqui de suporte. A gente teve um fundo encontrado aqui atrás, ó, dentro dessa mesma região. Inclusive, depois que eu comprei, o preço agulhou um pouco mais, tá? Eu comprei ontem às 5 da tarde, comprei mais ou menos nessa região aqui, dos 55 centavos, e depois o preço agulhou um pouco mais, até se a gente olhar aqui, ó, para minha ordem, comprei nesse candle aqui, ó, o preço ainda caiu um pouquinho mais aí, tá? E aí quando a gente olha para isso daqui, a gente tem uma região de suporte do ativo, tá? Porque foi suporte aqui atrás. A gente tem um aumento de volume bizarro dentro dessa região, então mostra um interesse alto em transações dentro dessa região, que a gente já viu nos dados on-chain. Então, para todo comprador existe um vendedor e para todo vendedor existe um comprador. Por isso, o meu gráfico de volume ele é branco e não colorido. E quando a gente olha exatamente para o RSI, a gente vai ver que o RSI está em sobrevenda. E se eu considerar que tivemos uma divergência dentro do RSI, a gente também tem mais um sinal de compra do ativo. Então, quando eu olho tudo que estava acontecendo na data de ontem, né? Primeiro ponto, obviamente, quando a gente descobre algo desse tipo, que houve um hack, o que a gente tem que fazer é estudar, buscar o que aconteceu e entender, tirar as nossas próprias conclusões, interpretar os dados da nossa maneira. Eu não estou falando só de olhar para a notícia, não. A gente também tem que buscar exatamente dados. Se a gente vier aqui, ontem passei um pouco do dia aqui na Duni, simplesmente olhando posts referentes que a gente teve sobre esse tipo de movimentação. Para quem não sabe, você consegue vir nesse site aqui, tem várias pessoas que vão postando aqui dentro, vão trazendo análises, tá? Essa daqui é uma das maneiras que eu faço para aprender fóruns, usar fóruns para a gente entender quais são os comportamentos que a gente tem daqueles ativos, tá? E a gente teve uma publicação aqui explicando como que foi o hack e tal, quanto que foi hackeado. A gente consegue ver as carteiras, o que ele conseguiu hackear, que foi Ether, foi Curve, o que ele tem na carteira, né? Que é WEther, Curve e ETH também. Então a gente consegue traquear tudo isso, ver as movimentações. Então o primeiro ponto, quando a gente tiver esse tipo de notícia, é a gente parar, estudar, analisar, cavar as informações para entender o que está acontecendo sobre aquela movimentação, aquela notícia. Não tomo decisão pautada em cima de headline de notícias. Se eu vejo a headline e aquilo me chama atenção, eu vou pesquisar para ver se aquilo realmente faz sentido ou não. O primeiro ponto foi que parei, analisei, estudei o fato e tirei decisões, conclusões de que, cara, poderia ser uma oportunidade. Obviamente, porque eu enxergo uma oportunidade, eu vou dar all-in nessa oportunidade? Não, né? Porque se fosse assim, teria comprado 100 mil reais em Curve. Se eu tivesse uma certeza absoluta de que aquela região é fundo e que toda essa minha teoria, ela tá certa, cara, teria comprado R$1 milhão, teria pego empréstimo no banco e comprado, se eu tivesse 100% de certeza. Mas não dá para ter 100% de certeza. E é exatamente isso que eu falo dentro da comunidade on-chain. No post de ontem, eu comentei que era meramente uma especulação, que eu estava especulando. Então, por conta disso, coloquei um capital ali de 5 mil reais, já tá bom, um capital de 5 mil reais. Se a gente olhar para essa posição aí, obviamente não vou fechar ela agora, porque essa posição é uma posição aonde eu simplesmente vou olhar para um gráfico diário, vou esperar, cara, essa posição pode rodar aí alguns dias. Quem sabe a gente pode acompanhar essa posição aí nos próximos dias. Mas a gente já tem ali 8% já de lucro dentro dessa posição, sendo que a gente comprou isso daqui na data de ontem, beleza? Então, quando a gente olha aqui, foi o que eu executei dentro de Curve. Caso a gente tenha esse candle fechando dessa maneira na data de hoje, isso daqui vai ser um candle de reversão, que vai ser um candle com alvo para os traders. Então a gente tem alvo 0,618, 70 centavos, e depois o alvo 1 ali é 76 centavos, tá?
Então, vamos acompanhar aí esse trade. Pode ser que eu traga mais informações para vocês sobre ele nos próximos dias, se eu abrir ou se eu fechei isso daí, beleza? Então, eu tenho essa operação aberta dentro de Curve. Ontem, a gente fez uma análise, uma live aqui no canal, né, onde a gente falou sobre pools, né? Tem algumas pools abertas dentro do mercado. Se você não assistiu a live de ontem, foi uma live onde a gente trouxe muito conteúdo, principalmente para os iniciantes, né? Como que você faz para coletar taxas enquanto a gente está tendo movimentações dentro do mercado. Como você construir uma renda no automático, beleza? Isso daí a gente falou na live de ontem. Bom, falando sobre o price action do Bitcoin aqui, para a gente entender o que nós temos aí no nosso Bitcoin, que é um dos ativos que eu mais tenho interesse nesse momento, a gente está simplesmente perdendo o fundo na data de hoje, tá? Quero ver como que vai ser o fechamento desse candle aqui na data de hoje, se a gente vai ter uma continuação desse movimento, dessa perda de fundo, ou se não, ou se a gente vai fechar acima dessa região. Por que eu falo isso? Bom, um dos gatilhos que a gente tem para derrubar o mercado é exatamente as liquidações. Opa, que não era pull in cote. Quando a gente olha para as liquidações é algo que traciona o mercado, cria movimentos artificiais, tanto para baixo quanto para cima. Quando a gente olha essas perdas de fundo, e saca só, a gente não vê liquidações dentro dessas regiões, isso daqui é um sinal de que a gente não tem os stops dos players tão perto assim. Então, isso daqui é algo que me deixa mais bullish de ver que quem está apostando em long está pensando mais em longo prazo. Provavelmente não está utilizando os stops dentro dessa região. Se ele não está utilizando os stops dentro dessa região, eles estão utilizando o stop aqui abaixo desse fundo anterior. E para mim o mercado não vai chegar nos 24 mil dólares. Então isso daqui me deixa um pouco tranquilo, tá? A gente vê que liquidação ela tá bem pouca. A gente olha, a gente vê que o fund rate ainda está mais na ponta long, tá? Então a gente sabe que tem mais pessoas apostando em long do que pessoas apostando em short. Só que o open interest ele está caindo. Isso significa que não estamos tendo novas entradas em long. Significa que essa galera que está em long é uma galera que já estava apostando em long. Então, mais uma vez, eu acredito que a liquidação desse pessoal vai estar aqui embaixo. Por conta disso, eu fico um pouco mais bullish em saber que a gente pode não ter uma queda agressiva por conta de liquidação de long. Beleza? Isso pode acontecer, como isso daí também pode não acontecer, principalmente por conta desse fato de eu estar vendo que possa ser que as pessoas estejam mais com as suas liquidações cá atrás. A gente já teve uma liquidação de long nesse dia aqui, tá? Então eu acredito que quem está em long são pessoas mais de longo prazo. Quando a gente olha para Fibonacci, a gente perdeu 0,618 de Fibonacci, tá? Então, se a gente fechar dessa maneira aqui, a gente pode dar continuidade e vir buscar 0,5 de Fibo. Só que, cara, tem uma coisa que eu comento muito com vocês, que é a história que o candle te conta. A história que o mercado te conta. Aprende a ler essa história que você vai ver que como o seu jogo no investimento vai mudar. Saca só, a gente teve 6 dias para a gente consolidar uma alta de 24%. Quando a gente olha para essa queda que nós temos aqui, a gente está falando que... Opa, que eu peguei errado aqui. A gente está falando que, olha só, a gente teve uma queda nesses dias aí, ao longo de 19 dias, a gente caiu apenas 8%. O que isso daqui significa? Significa que os ursos estão levando quase 20 dias para derrubar 8%, enquanto os touros, em 6 dias, fizeram a parada subir 24%. Isso é a história que o mercado está te contando. Quem é a força predominante dentro do mercado? E ao longo desse pullback, é os momentos de oportunidade de compra que nós temos. Os momentos da gente montar as nossas posições antes de uma porrada
dos touros vir no mercado. Depois que a porrada acontece, esquece, você perdeu aquela movimentação. Então, se você vier aqui no meu canal e você voltar ali exatamente para esse período aqui, ó, ali em maio, finalzinho de maio, você vai ver que dentro desse período aqui, ó, eu estava comprando Ether, eu estava falando que eram oportunidades de montar carteira, oportunidades de aporte. Depois que a gente começou a subir, eu sempre comentei com vocês que não era mais momento de compra. Inclusive, quando a gente teve essa reversão aqui, eu vendi os Ethers que eu comprei ao longo desse caminho, eu me desfiz dele. E nesse momento aqui, a gente tem oportunidades de compra também. Na hora que der a porrada aqui novamente dos compradores, não me pergunte se é momento de compra. O que eu acho? Porque eu tenho um padrão comportamental de comprar quedas e não altas. Então, no meu setup, eu procuro por compra durante as quedas. Essas oportunidades que a gente tem são oportunidades de pullbacks. Eu compro pullbacks e eu vendo reversões, eu vendo altas lá em cima, beleza? Então, quando eu olho o RSI abaixo de 50, eu vejo essas regiões, eu já tenho um interesse por compra também. E eu vou comprando dentro dessas regiões, eu vou aportando dentro dessas regiões, eu simplesmente vou expondo o meu capital nos ativos que eu acredito. Tanto na carteira 1 ao milhão, que ontem eu fiz compras, inclusive se você quiser ter acesso à carteira, link na descrição, quanto na minha carteira de longo prazo, a carteira de dentro da comunidade Chain. Tô comprando, tô aportando, porque eu vejo que esse momento é oportunidade, galera. Eu não vejo Bitcoin voltando para 24 mil dólares, para 20 mil dólares, quiçá para 15 mil dólares. Eu não vejo, eu vejo que o relógio, ele está tocando não, né? O relógio, ele está andando, que é o nosso relógio suíço. Em breve a gente vai ter o nosso halve, a gente só precisa ter paciência, só precisa saber montar posições para o longo prazo nesse momento, porque lá na frente isso vai valer muito a pena, beleza? Então essa foi um pouco da nossa análise de hoje. Se você gostou, se você curte conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa seu like, que todos os dias eu estou aqui trazendo esse nível de conteúdo gratuitamente para você, beleza? Tamo junto, forte abraço, até o próximo, valeu!